Bom dia, bom dia. Obrigada. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os magistrados e servidores do TRT15 e demais tribunais de trabalho de todo o Brasil que possam ter acesso a essa palestra, tão importante num momento tão delicado e desafiador de nossas vidas. Bom dia para todo mundo. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou a Daniela Sopesky, sou psicóloga clínica, instrutora de mindfulness. Terminei o meu doutorado pesquisando a intervenção de mindfulness para ajudar nos sintomas de estresse e burnout, que é essa síndrome de esgotamento profissional. Então, possivelmente por isso eu fui escolhida para hoje falar com vocês, e também por estar habituada a trabalhar online já faz uns 2 anos, entre essas minhas idas e vindas entre Brasil e Califórnia, onde eu tenho aprofundado estudos e gostaria de compartilhar algum desses conhecimentos com vocês. Espero que esses aprendizados, essas falas e compartilhamentos entre todos vocês sirvam para trazer um pouco de suavidade para que possamos atravessar este momento de trabalho e de coronavírus e de um novo contexto muito incógnito da melhor maneira possível. Bom dia a todos, que bom ver que vocês estão chegando e eu estou conseguindo ver essa interação toda. Gostaria de agradecer em especial a equipe que fez um milagre para que essa palestra acontecesse. Eu tive 4 voos cancelados, eu solicitei para cancelar essa palestra, eu não estava conseguindo voltar ao Brasil, mas Lara, Célia, Pedro, Aline, entre outras pessoas que estavam muito presentes nos grupos e nos testes, me ajudaram também a fazer esse milagre. Então, muita energia positiva envolvida para que esse momento acontecesse. E, inclusive, eu estou usando a 4G do celular, porque onde eu estou na minha quarentena não tem Wi-Fi, o técnico acabou de sair daqui e não conseguiu instalar. Então, eu peço boas energias para que o sinal não caia, e se cair, por favor, não desistam da palestra, voltem, porque eu vou reconectar, vou dar um jeito, e agora que eu estou aqui, já sei o que fazer, a palestra vai acontecer. Então, antes da gente entrar em conceitos, eu abordar o que é mindfulness de fato, eu tenho certeza que algumas pessoas já conhecem o conceito, e quem não conhece o conceito teórico possivelmente vai reconhecê-lo na sua experiência, no seu estilo de vida, na sua prática, porque é um estado psicológico que várias pessoas têm, algumas mais, outras menos. As que têm menos, a boa notícia é que é uma habilidade passível de ser treinada. Então, antes de conceituar, eu peguei um tablet a mais para mostrar um slide. Por favor, me sinalizem se estão vendo. Para mim, aqui está aparecendo as letras um pouco ao contrário. Aqui é um gráfico que mostra passado e futuro. Por exemplo, a nossa mente, num dia comum, frequentemente, ela caminha entre situações do passado e do futuro. Então, aqui está a nossa mente, e assim a gente fica divagando. Tá bem visível? Ótimo. A gente fica divagando durante o dia em situações do passado, em situações do futuro, viajando, se distraindo, não de maneira intencional, porque de vez em quando é muito importante pensar sobre o passado, desde que modo intencional, e é muito importante também projetar futuro, prospectar, desde que de modo intencional. O problema é quando esse funcionamento acontece sem a minha intenção. Eu tenho que trabalhar e a minha mente está lá no futuro preocupada com como é que vai ser o desdobramento desse cenário pós-corona. Eu estou lá trabalhando e a minha mente fica hipervalorizando um passado de tantas coisas que eu perdi por estar em isolamento, por estar muito restrito a uma nova situação de vida. E o que acontece? Toda vez que a nossa mente fica assim divagando, dependendo dos conteúdos com os quais eu me envolvo em relação ao passado, se eu fico ruminando coisas muito saudosistas, hipervalorizando, ou me arrependendo, me envergonhando de algumas coisas,
possivelmente eu fico provocando sintomas mais depressivos. E quando envolve o futuro, né? Especialmente agora fica difícil não pensarmos no futuro. Se eu estiver muito envolvido com preocupações ou catastrofizações, se eu tendo a observar este futuro de uma maneira muito negativa, distorcida, haja coração. Aí eu fico arriscando elevar os meus sintomas de ansiedade e estresse. E é muito difícil estar permanentemente no presente. A arte é quando eu notar que a minha mente está num tempo que não existe, o passado já passou e o futuro se revelará, eu apenas me convido a voltar para o presente. Momento muito importante agora, porque nós precisamos da força de trabalho, da lucidez, para conseguir resolver tantos desafios que já se apresentam num presente completamente novo para todos nós. E dessa forma, né, venha para o momento presente, achatando essas curvas e buscando o máximo possível ficar focado no que já temos para fazer, no que estamos fazendo, a nossa capacidade, porque desengajamos de pensamentos negativos em relação ao futuro e a pensamentos um pouco mais disfuncionais em relação ao passado, esses sintomas caem de ansiedade e de tristezas e de outras emoções desconfortáveis, e nós conseguimos nos voltar para o que interessa. Então, esse é um conceito muito central em Mindfulness. Espero que todos tenham conseguido olhar o slide desse tablet. E a partir desse conceito, eu quero mostrar uma pequena ilustração do que acontece nas nossas vidas loucas, agitadas, diárias, que, embora estejamos todos em casa, o agito é outro, né? E temos um modo habitual de nos comportarmos que possivelmente tentamos replicar, mesmo dentro do isolamento. Então, vamos imaginar uma situação bem simples, corriqueira, que todos possam se identificar. Eu não vou usar o exemplo do corona e dos desdobramentos, porque as experiências individuais, elas são muito distintas. Tem pessoas que estão curtindo seu isolamento, tem pessoas que têm que trabalhar e estão com os filhos em casa, tem pessoas que têm problemas de relacionamento com as pessoas com quem têm que estar confinadas. Então, eu vou usar um exemplo bem banal. Por exemplo, estar atrasado para um compromisso muito importante. Visualizem, remetam-se a algum momento onde vocês tiveram que chegar no horário, num compromisso muitíssimo importante. Não deveriam atrasar. E tudo estava sob controle, vocês acordaram na hora certa, se locomoveram, seja de carro, ou ônibus, ou Uber, até o trabalho. Todos estavam te esperando. E por acaso, justo naquele dia, para completar a desgraça, vocês não estavam com o celular. Não tinha como avisar ninguém. E a vida, que é essa incógnita, essa caixinha cheia de surpresas, nos traz um presente. Algo acontece no meio do caminho que você fica trancado, ou seja, não vai chegar no tal do compromisso muito importante. Então, quando eu recebo essa situação na minha vida, atrasada, não vou chegar, não tenho como avisar, não há nada para fazer, inevitavelmente eu vou sentir um desconforto. Eu fui frustrada, eu tinha um plano, eu saí no horário, pessoas estão me esperando. Então, inevitavelmente eu vou sentir um desconforto emocional, que nesse caso eu vou imaginar que é a ansiedade. E para mim a ansiedade, ela toca no peito, dá uma sensação de angústia no peito, e eu penso, vão pensar muito mal a respeito de mim, vão pensar que eu sou uma irresponsável. Ponto. Isso aqui já é o suficiente e já é bastante doloroso. Todos nós, quando somos frustrados, nós reagimos de uma maneira desconfortável, fisicamente, emocionalmente, engatilhado possivelmente por um jeito de pensar
que provocou essa ansiedade. Então, aqui está o que eu chamo de experiência direta, experiência primária. Todas as pessoas, diante de uma situação difícil, vão reagir desconfortavelmente. Então, vou colocar esse objeto aqui. Mas o que acontece com uma pessoa que não é treinada em mindfulness? Ela torna o problema, as situações maiores, piores, mais pesadas. Então, por exemplo, eu que já estou com uma dor no peito, ansiosa e pensando que vão me achar uma irresponsável, se eu não noto essa experiência imediatamente e busco ferramentas de mindfulness para lidar com isso, especialmente porque eu não tenho nada para fazer, é possível que, por exemplo, eu também comece a pensar, mas por que então, se eu sabia que tinha uma reunião importante, eu não levantei antes? E me sinto culpada. E a culpa também tem um reflexo no corpo, parece que dá uma sensação de impotência. Então, tudo que eu pensar gera um sentimento que, obviamente, encontra um espaço dentro dessa grande casa que é o nosso corpo. E assim vai, se eu não notar que eu estou escalando essa quantidade de problema, isso vai ficando cada vez pior. Eu posso pensar, por exemplo, que eu vou perder a possibilidade de ganhar uma promoção, vou perder minha FG e eu preciso desse dinheiro, eu vou ficar sem condições de pagar as minhas contas, e assim vai. Esse desconforto, ele vai subindo. Repare que quanto mais eu catastrofizar, distorcer uma situação que aparentemente era pequena, lá embaixo, ela vai se tornando cada vez pior. Então, isso é um conceito muito importante. Se vocês refletirem um pouquinho, onde isso acontece na minha vida? Como eu reajo a atrasos? Como eu reajo a, por exemplo, quando uma pessoa diz, eu preciso falar sério contigo, eu gostaria de falar contigo em particular, ou até com o corona, que agora isso daqui deve estar crescendo muito, que é o que a gente chama de experiência secundária. Nada disso aqui existe. A nossa mente cria, porque ela sai do controle e torna as situações e os problemas muito maiores do que eles são. Então, imaginem, uma vez que eu me atrase no trânsito, ok, eu consigo conviver com esse desconforto todo. Se isso acontece semanalmente, se isso acontece o mês inteiro, a pessoa fica sem referência, se daqui a pouco ela precisa de um cardiologista porque o peito dói, se ela precisa de um fisioterapeuta porque está todo tenso, se ela precisa até de um veterinário porque tem tanta raiva. Então, quanto o mindfulness é importante, porque o mindfulness nos convida a tirar as camadas extras de sofrimento para que a gente aprenda a lidar com a situação real. E para a gente enxergar essa situação real, isso demanda clareza, lucidez, demanda intenção, que eu possa me reconhecer nesse desconforto e me acolher, aceitá-lo. Afinal de contas, é uma situação como essa do exemplo que eu não posso fazer nada. E como a do corona, e como essa realidade que se apresenta para nós, mudou muito as situações que nós controlamos hoje. E aumentou muito as que a gente não controla. Então, eu gostaria que, um minutinho, vocês pensassem, onde na minha vida, quando eu me deparo com um problema qualquer, que tem esse tamanho, e, portanto, ele é menor do que eu, sem perceber, eu já estou exagerando, reagindo mal, tornando a minha experiência de resolução desse problema muito maior do que eu. Se alguém lembrar de qualquer exemplo e quiser comentar no nosso chat, seria muito importante. Depois eu vou ter condições de ler absolutamente tudo que está aí. Então, diante disso, entendendo que a nossa mente divaga, é default, é um modo padrão. Inevitavelmente, nós vamos devanear, distrair. Isso não é um defeito do nosso cérebro, não é um bug. É uma condição natural. A pessoa que treina mindfulness, ela apenas nota mais rapidamente onde está e relembra qual é a sua intenção, onde gostaria de repousar a sua atenção e a sua total presença
para enfrentar, resolver, lidar, fazer o que se manifesta no presente e ainda com toda a experiência interna que ela carrega. Então, vamos partir para uma pequena prática, entendendo que, primeiro, a mente ela vai devanear e a nossa única possibilidade é notar que isso acontece e se convidar a voltar. É possível que encontremos desconfortos emocionais, é normal, afinal de contas, olhem para esse cenário e nós vamos trazer compassividade, aceitação para essa emoção. E também entendemos que algumas sensações que nós formos percebendo durante a prática, talvez vocês reparem que já estão fazendo aquele processo de sair da experiência, por exemplo, noto uma dor e já começo a me preocupar com ela. O que será isso? Por que eu estou tenso? Ai, meu Deus, tomo um remédio? Consulto meu médico? Não. Eu noto uma sensação desconfortável, olho para ela, como se fosse um médico, um cuidador de mim mesmo, só observo e me deixo conduzir para outras. Então, gostaria de convidá-los agora para encontrar uma postura que vocês se sintam confortáveis, mas não tanto com risco de dormir. É uma postura que vocês alinhem a coluna ou encostem a coluna na cadeira. Algumas pessoas gostam de fechar os olhos, teste se isso funciona melhor para você. Outras preferem apenas rebaixar o olhar, olhando para o chão. Veja se isso funciona melhor para você. E respeitando um momento muito tenso, não é de hábito, mas eu vou convidá-los a fazer algumas respirações diafragmáticas. O que é isso? Apenas escute, quem está de olhos fechados, continue. Quem está olhando ou rebaixou o olhar, continue, só escutando. Coloquem a mão na barriga neste momento, uma na barriga e uma no peito. E levem a atenção para a sua respiração agora. Nós vamos inalar pelo nariz e o objetivo é que a barriga se expanda, cresça, porque quando nós levamos o ar no nariz, a barriga cresce, o diafragma entra em ação. E depois a barriga se recolhe, o ar sai. Pode ser pela boca, se você está precisando suspirar, ou pelo nariz, se estiver tranquilo, mantendo suavidade. Então, temos escolhas. Uma pausa agora, pessoal. Inalando pelo nariz, suavemente, exalando pela boca a sua necessidade ou pelo nariz. Eu estou fazendo isso apenas para que a gente encontre um pouco de centramento, equilíbrio, antes de partir para uma prática, para ela se tornar um pouco mais suave para todos. Mais 2 ciclos respiratórios, inala vagarosamente e exala da maneira que preferir. Vamos começar agora levando a nossa atenção para toda a região da cabeça. É como se você tivesse uma lupa ou uma lanterna e vai escanear agora as sensações da cabeça. Todo em torno da cabeça, couro cabeludo, testa, olhos, bochechas, sensações de dentro da boca. Repare se está com a boca seca. Repare se está apertando o maxilar, busque soltar para não gerar mais tensão. Observe se está franzindo a testa, busque soltá-la. Observe se os seus olhos estão tranquilos ou as pálpebras tremem um pouquinho. Buscando adotar a postura de completa
completos observadores. Apenas estamos notando as manifestações do nosso corpo tal como elas são. Talvez a nossa mente gere pensamentos e julgamentos em relação a essas sensações. Quando notarmos que estamos fazendo isso, convide-se de uma maneira divertida, gentil, a voltar. Pode se chamar pelo nome, volta para a cabeça. Agora estamos observando as sensações do rosto. Não julgue-se por distrair. Isto é normal, isto acontecerá. A arte na prática de mindfulness é desenvolver uma postura suave, divertida e gentil à nossa experiência interna de pensamentos, emoções e sensações corporais. Levando agora a atenção para a região do pescoço, ombros e cervical. Veja se é possível sentir as sensações que se fazem presentes agora. Talvez para algumas pessoas essa região esteja bastante tensa, só observe, não se mova, reconheça. É muito importante enxergar, sentir as sensações como realmente são, para que não pareçam piores, como o exemplo que eu fiz com os potinhos. Vamos levando agora a nossa atenção para os braços, direito, esquerdo, brinque. É você que controla esse processo atencional. Mãos, cotovelos, dedos, uma e outro, observando as distintas sensações ou ausência de sensações. Nem sempre vamos sentir todas as partes do corpo, e isso também é esperado. O que eu noto ao trazer a atenção para os meus braços? Vamos chegar agora no peito, coração. Toda a atenção no centro do peito. Repare se é possível sentir as batidas do coração. Meu coração batendo. Meu peito movimentando enquanto respira. Estou aqui, eu e meu corpo. Toda atenção ao peito. Se você desejar, pode colocar a mão no peito, num gesto de carinho. Se não, tudo bem. Pode recolocar a mão em repouso. Chegamos na região abdominal. Observe a movimentação do ar chegando e saindo no abdômen. Talvez alguma sensação dentro da barriga, dos órgãos internos. O que consigo perceber? Tudo é válido, qualquer sinal é válido. Estamos tentando nos conectar intensamente com o nosso corpo, habitar o nosso corpo, voltar para a nossa casa, integrar mente e corpo. Minha barriga respirando. Chegando nas costas, começando lá do pescoço novamente, envolvendo o cervical, região dorsal, até a lombar. O que você descobre quando traz essa atenção especial para as costas, vértebras, músculos, pulmões, movimento do ar entrando e saindo. Sentindo toda essa região do tórax, envolvendo costas, peito e a barriga. Chegando agora na região do ventre, esfíncteres, glúteos. Qual a sensação dos glúteos, do peso que o corpo imprime sobre os glúteos sentados?
E as coxas, repare se você anda contraindo demais, está tenso, ou se está relaxado, entregue. Joelhos, panturrilhas, músculos da tíbia, envolvendo com sua atenção toda a região da canela. E por fim os pés e os dedinhos dos pés. Se reconhecendo, se reencontrando dentro dessa própria casa que é o nosso corpo, formando uma percepção integral das sensações corporais que se manifestam agora, observando, reconhecendo que naturalmente a nossa mente volta para preocupações do trabalho, familiares, seja lá o que for, reconheça-se como é estar distraído e resgate a sua atenção. Convide-se divertidamente ou gentilmente a voltar aqui, agora, escaneando o meu corpo, aqui, agora, habitando o meu corpo. Alguns segundos em silêncio e permita-se levar a sua atenção para as sensações que mais se repetem, que são mais intensas, prazerosas ou não. Aproprie-se um pouquinho do método em silêncio, aprendendo a fazer breves pausas. Vamos retomando agora a nossa palestra. É uma pena não poder ouvir ou conseguir ler todas as experiências que acontecem numa prática simples como essa. Toda e qualquer experiência que possa ter acontecido, ela é bem-vinda. É isso que treinamos em Mindfulness. Reconhecer o que está presente, acolher, aceitar, afinal de contas está aqui, tomar contato para que com clareza, objetividade e lucidez eu consiga identificar como realmente é. Às vezes é uma camada só e eu fico tornando as coisas muito piores. Antes de seguir com o conteúdo, eu preciso dar um recadinho a todos vocês, que a equipe da Escola Judicial está divulgando no chat um link para registrar a presença nesta atividade a todos os participantes. E para ter acesso ao chat, é preciso fazer login no YouTube, podendo utilizar o e-mail e senha do TRT. Dei uma viajada, diz o Firmino. Isso aí, Firmino. Não tem nenhuma prática que eu faço, e eu faço isso desde os 18 anos, que eu não viaje. E o que eu faço é, notei, viajei, volta. Né? Dependendo da viagem, a gente não gosta, enfim, mas ok, viajei de novo, é assim mesmo. Volta para a terra, volta para o corpo, volta para o trabalho, volta para dar atenção para as crianças, volta para passar álcool gel, enfim, essa é a nossa possibilidade de controle, que eu não gosto muito dessa palavra. Na psicologia usamos regulação, autorregulação, automanejo dos nossos processos internos. Estou lendo aqui as experiências, algumas pessoas preferiria continuar viajando, algumas pessoas se sentiram relaxadas, enfim, acontece de tudo. Acontecem também experiências desconfortáveis, porque, afinal de contas, quando eu convido vocês a prestar atenção nas sensações físicas, às vezes vamos encontrar desconfortos, que nesse modo, hoje, muito luta e fuga, super ocupados, preocupados, a gente está deixando algumas coisas de lado. Algumas pessoas podem ter feito contato com uma emoção desconfortável e tendo reconhecido no corpo, mas é importante porque a gente se aproxima corajosamente para identificar o tamanho que ela tem. Então,
A partir disso, conceituar mindfulness, espero que tenha ficado um pouco mais fácil. Mindfulness é consciência. Mindfulness é a consciência que surge ao prestarmos atenção intencionalmente. Reparem que tem um esforço, um lembrete é intencional. Porque o intencional, se eu não trago a intenção, se eu não me acordo, se eu não reparo, se eu não lembro, eu tendo a funcionar no modo de piloto automático. E naquela correria, comendo sem prestar atenção, trabalhando e dividindo a atenção com o celular, entro para responder uma mensagem, quando eu vejo, já me perdi 1 hora no celular, não respondi a mensagem e encontrei mais 10 problemas para a minha vida. Estou supostamente brincando com o filho, conversando com o meu parceiro, mas a minha cabeça está no outro lugar. Isso é um piloto automático, sendo que toda vez que nós estivermos em outros planetas, futuro e passado, e a nossa vida está acontecendo aqui, e eu não estou inteiro, esse tempo não é aproveitado. E esse tempo é a nossa vida. Tempo é vida. Habite o seu corpo, resgate-se, porque toda essa energia agora, ela é muito importante nesse momento, tanto de trabalho, quanto para a vida pessoal. Lembre-se, convide-se, resgate-se. Mindfulness, então, é esta consciência que surge ao prestarmos atenção intencionalmente no momento presente. O que é esse momento presente? O momento presente é aquilo que estamos fazendo no momento, aquilo que estamos vivenciando internamente no momento, aquilo que está no nosso entorno no momento. Então, seja lá o trabalho, ir de um lugar a outro, enfim, todos são oportunidades e momentos para que a gente possa praticar mindfulness, estar desenvolvendo esse estado psicológico de mindfulness. Tempo é vida, isso aí, Thaís. Né? No momento que eu assumo essa responsabilidade de habitar e estar no presente, que é onde a vida acontece, eu tenho mais possibilidades de, enfim, ter insights, clareza, lucidez, tomada de consciência, porque é aqui agora, enfim, olhando para mim, diante das situações que se manifestam, dentro do possível, do tamanho que elas têm, né? E às vezes a gente não sabe, tá, mas o que é a situação? Como que eu vou saber o tamanho que ela tem? Eu uso muito. O que está acontecendo agora? O que eu preciso fazer agora? Porque sempre tem milhares de coisas acontecendo, tem estímulos, estamos passando por turbilhões emocionais, precisamos desenvolver esses mantras, esses chamados para habitar o corpo e a terra de uma maneira criativa, né? Se reconhecer, estou aqui, agora, opa, o que é importante agora? O que eu preciso fazer agora? Qual a urgência desse momento? Para que a gente não se perca. Olha, está passando o link para vocês registrarem a chamada. Qual é a utilidade disso? Por que eu tenho que estar consciente, intencionalmente, prestar atenção no aqui e agora? E ainda, não falei, com uma atitude acolhedora. Acolhedora e não julgadora. Então, mindfulness envolve atenção, mas o que eu faço com tudo isso que eu noto com a minha atenção? Eu acolho, eu aceito, eu honro, eu respeito compassivamente. O que adianta eu brigar com uma emoção que já está instalada? Imaginem a cena. Eu estou angustiada, meu coração fisga, tem umas pontadas. Por que isso? Por que eu estou assim? Eu não quero estar assim, eu não aceito. Eu quero me livrar disso. Mais camadas de sofrimento. Ao passo que a atitude compassiva, urgente nesse momento, para conosco estou angustiado, chega a oprimir o meu peito. Eu reconheço, isso é real, e eu trago aquela postura que eu tenho, muitas vezes, pronta para as pessoas que eu amo, para as pessoas que precisam, e muitas vezes esqueço de mim. Então, mindfulness é esta consciência no momento presente, com abertura e amabilidade. E qual a utilidade de tudo isso? Quais os benefícios do mindfulness?
como eu mostrei naquele gráfico, né, das consequências de estar com a mente no futuro e no passado, dependendo dos conteúdos, é claro, quando eu me situo no presente, de clareza, objetividade, já que, afinal de contas, eu estou enxergando as coisas mais próximo de como elas são. Né? Eu digo mais próximo porque todos nós temos as nossas distorções cognitivas, as nossas próprias lentes, que às vezes atrapalham um pouco, mas quando eu intencionalmente, deliberadamente me convido a olhar mais corajosamente para os problemas tal como eles são, a minha capacidade de tomada de resolução, tomada de decisão, ela fica muito mais suave. Então, mindfulness não é nenhum milagre que vai nos libertar de todo e qualquer sofrimento. Quem dera. Mindfulness é uma ferramenta que pode ser treinada, porque é uma habilidade psicológica, e nos ajuda a atravessar os momentos de crise, momentos desafiadores, e especialmente em relação aos momentos positivos, que todos nós também temos em meio às nossas quarentenas e isolamentos, nós podemos ainda intensificar, às vezes um momento simples, como uma refeição que vocês realmente gostam, ou simplesmente tomar um copo d'água, tomar um golinho d'água em presença, olhando, sentindo a água, sentindo a sensação que causa, que fica depois de tomar um gole d'água. As experiências positivas, elas crescem. Então, eu recomendo a vocês, especialmente nesse momento difícil, para suavizar, e é até 30 de abril, pessoal, para suavizar, quando vocês tiverem a sua pausa, conectem-se com os 5 sentidos. Por exemplo, a alimentação. Cheira, põe na boca e explora as nuances dos sabores. Olha para aquela composição do prato. Escuta os sons da mastigação ou da movimentação do garfo. Enfim, temos muito a descobrir quando estamos vivos, conectados pela via do corpo, dos nossos sentidos. Como é que eu vou conseguir viver mais intensamente, apreciar os detalhes e os requintes da vida, se a minha mente está no outro planeta constantemente, né? Enquanto eu tenho um cardápio de bênçãos e de possibilidades de melhor vivenciar e atravessar esse momento. Então, os benefícios científicos. Revistas científicas apresentam resultados diferentes de revistas de banca de jornal. Essas prometem milagres, e não é assim. Mindfulness é uma ferramenta que, se vocês forem para a literatura científica, vão identificar redução de estresse, redução de sintomas de burnout, esgotamento profissional, redução de sintomas de ansiedade, redução de sintomas depressivos. Manejo é complementar ao cuidado da dor crônica, câncer, ajuda na prevenção de recaída a comportamentos adictos, drogadição, alcoolismo, tabagismo, entre outros, né? Entre outras compulsões, inclusive as alimentares, e faz parte de amplos contextos. O universo do trabalho, empresas, escolas, mundo dos esportes, especialmente na saúde, é claro, porque a possibilidade de trabalhar o mindfulness, de praticar o mindfulness, ela é infinita. Portanto, vocês mesmos, capturando o conceito, diante da realidade que tem agora nas suas casas, podem criar como é que vão efetivamente praticar o mindfulness. E existem 3 frentes. As práticas formais, que se vocês quiserem chamar de meditação, ok, isso demanda um tempo e um espaço para fazer uma parada, que pode ser curta, 1 minuto, 2, 5, 10, 15. Inclusive, convido vocês a depois conhecer um pouco mais de prática no meu canal no YouTube, Daniela Sopeski, doutora Daniela Sopeski. Então, tem várias práticas formais, não vai tomar tanto tempo de vocês, elas têm, em média, 12 minutos. Tem a prática do escaneamento corporal, tipo a que a gente fez, mindfulness na respiração, movimentos em mindfulness, caminhada em mindfulness,
dentro de casa, tranquilamente dá para fazer. Além disso, tem a possibilidade de praticar mindfulness informalmente, ou seja, durante as refeições, no momento que está tomando banho, se conectar com o próprio corpo, quando brinca com o filho, quando conversa com o companheiro, quando liga para alguém, enfim, quando está trabalhando e relembrar foco, corta os estímulos e nota qual o efeito de uma tarefa mais desafiadora, né? Reconhece, isso é desafiador para mim, volta. Enfim, quando voltarmos à nossa vida normal, que não era lá muito normal, momento de ir e vir a alguns lugares, né? A possibilidade de voltar a fazer exercício onde fazíamos e todas as nossas alternativas de lazer. Como? Conectando-se pela via dos sentidos, olhando, percebendo as respostas internas, se convidando para estar inteiramente ali. Em função desse cenário mais caótico agora, estão surgindo, e já era uma tendência, de práticas chamadas SOS. Também tem algumas práticas SOS lá no meu canal. São práticas que eu recomendo para pessoas que estiverem em desconforto emocional mais intenso. Nós sabemos quando estamos na nossa zona verde, mais confortável, zona de conforto, tranquilinhos. Às vezes vamos ali para o estado de alerta, opa, estou no amarelo, e aqui é um momento central para praticarmos mindfulness, talvez fazer uma pausa ou reconhecer, e ainda tem a escalada do vermelho. Eu diria que as práticas SOS são para quem está não conseguindo regular o seu amarelo para o estado vermelho, mais perigoso. Então, eu recomendo as práticas da montanha, relaxamento muscular progressivo, exercícios respiratórios, que são práticas respiratórias com movimentos, está tudo lá no canal. E ainda uma prática que é uma metáfora do veleiro, né? Estávamos vivendo a vida supostamente sob controle desse veleiro num lindo mar, e surge esta tempestade que vai passar. E a gente precisa fazer contato. É uma grande oportunidade, já que estamos isolados do externo, temos a possibilidade de reencontrarmos dentro desse universo interno. Eu não posso fazer contato externo, e isso às vezes nos desconecta muito de nós mesmos. Essa suposta correria, que antes todo mundo reclamava, ou tinha uma queixa da sua antiga vida, e agora passou a ser hipervalorizada. Não, espero que essa experiência a gente consiga encontrar vários insights de como voltar depois para essa suposta normalidade, com algumas ferramentas extras para suavizar o lastro que, infelizmente, esse momento difícil vai deixar. Podemos fazer mais uma praticazinha. Deixa eu dar uma lida aqui, vou estudar mais sobre o tema, ótimo, acho que o pessoal está se engajando. Eu posso colocar depois na descrição do vídeo, mando para o Pedro, beijo, Pedro, algumas recomendações de livro, o site do meu próprio canal e do meu site para ver alguns textos, que eu puder depois compartilhar de materiais com vocês. Também tem um curso online gravado, então quem realmente sentir que esse tema faz sentido, poderá ter acesso a um pouco mais. Então, vamos fazer uma outra pausa, deixa um pouquinho o chat de lado, vamos nos recolher para dentro da nossa casa, corpo, novamente. Quem preferir, feche os olhos, se não, apenas baixe o seu olhar por alguns instantes. Observe essa experiência de estar puramente em silêncio. O que você observa? Nesse momento nos interessa observar o fluxo de pensamentos. Não julgue nada. Adote a postura de puros observadores e aproveite para observar o movimento
do fluxo de pensamentos, imagens, memórias que se revela agora em sua mente. E vá rotulando, se possível, isso é um pensamento, isso é uma preocupação, isso é uma imagem. Permita observar. Agora sim estamos dando uma atenção ao turbilhão de ideias ou ao fluxo tranquilo para algumas pessoas. Do que está passando na nossa mente neste momento. Questione-se: como estou me sentindo agora? Que emoções me visitam? E as emoções têm um nome só, por exemplo, ansiedade, medo, relaxamento, alegria, tristeza, preocupação. Vá buscando reconhecer estas emoções, sejam elas quais forem. Neste momento, estamos tateando o nosso corpo e os visitantes que nele se fazem presente agora, que são os pensamentos, que são as emoções. Quando as emoções estão muito intensas, elas encontram um lugar no nosso corpo. Por isso que muitas vezes somatizamos, tensionamos, em função de um estado emocional. Aproveite alguns instantes para identificar, dependendo da intensidade, é claro, o efeito desses pensamentos e dessas emoções no corpo. Onde no meu corpo eu noto o efeito dessas experiências deste momento. Se você se sentir à vontade, pode colocar a mão no peito como um gesto de carinho. Outras pessoas preferem colocar no rosto, outras preferem segurar no ombro ou nas próprias mãos, um gesto de estou aqui comigo mesmo. E vamos trazer alguns votos autocompassivos. Eu vou repetir alguns e vocês, conforme as suas necessidades, digam o que é importante para si neste momento. Que todos nós possamos encontrar lucidez, que todos nós possamos atravessar corajosamente, com muita segurança, esses tempos difíceis, que todos nós possamos sair positivamente transformados deste momento, que todos nós possamos alcançar mais consciência e reconhecimento da nossa profunda verdade e das nossas necessidades. Mentalmente, trago alguns votos para si e para as pessoas que estão aqui conosco nesta palestra, num gesto de compaixão, conexão e empatia. Vamos desengajando destas falas, reencontrando exclusivamente uma respiração diafragmática, lenta, suave. Inala pelo nariz. Se precisar, exala pela boca, se não, pelo nariz, também suavemente, mais lentamente possível. Inala, sentindo o ar entrando pelas narinas, atravessando a garganta, expandindo o peito, o abdômen. Exala, sentindo esse esvaziamento
recolhimento do corpo. Mais algumas respirações por conta própria. Alguns movimentos para sair de qualquer estado de torpor ou de sonolência. Esticar, movimentar o pescoço, alguns pequenos giros, o que for melhor. Uma levantadinha da cadeira, senta de novo. Estou acompanhando os comentários, muito obrigado, pessoal, compartilhando várias experiências de momentos de conexão, são orações, ou quando tem um pequeno isolamento, as dificuldades de distração, pessoas pedindo mais práticas SOS, não era o foco da palestra, convido a experimentar lá no meu canal do YouTube, porque tomam mais tempo, eu preciso concentrar a palestra em 1 hora e teremos agora mais 30 minutos para debatermos a respeito de dúvidas e, se não tiver tantas dúvidas, podemos fazer mais práticas. Deixa eu dar uma olhada. Não esqueçam de registrar a chamada. E uma coisa que eu fiquei pensando esses últimos dias é que a Organização Mundial de Saúde previa para 2020, parece até uma profecia que se realizou, previa que em 2020 os transtornos mentais seriam a maior causa de afastamento de trabalho. Entre os magistrados, servidores públicos, existe sim uma alta prevalência de afastamento por estresse, transtornos mentais, de ansiedade ou depressão. A barra está ficando realmente mais pesada e o quanto é importante, além de todo o cuidado que nós temos, possivelmente psiquiátrico ou psicoterapêutico, também assumirmos a responsabilidade para adotar estratégias complementares como mindfulness, que previne para a recaída, especialmente em depressão ou transtornos de ansiedade, entre outros, porque trazendo a observação para a nossa vida, para a nossa experiência interna, nós ficamos muito mais acordados para os sinais de quando estamos ficando novamente mais fragilizados, para poder intervir mais rapidamente em prol do nosso autocuidado. Então, o quanto o mindfulness nesse momento se tornou uma ferramenta essencial, especialmente porque muitas pessoas estão privadas de poder manter alguns dos seus tratamentos e cuidados de saúde, embora muitas pessoas estejam atendendo online, tanto médicos quanto psicólogos. Já faço isso há 2 anos e estou muito contente de receber muitas mensagens de ex-alunos e de pacientes do quanto eles identificam, especialmente nesse momento grave, que as ferramentas têm ajudado a suavizar, a se manter centrados, um pouco mais firmes como montanha e lidar melhor com o turbilhão de emoções que são normais e que estão acontecendo. Todos nós sofremos, nesse momento, de um luto. Nós perdemos muitas coisas, né? E o luto tem suas fases. O luto, ele começa com uma negação, né? No Brasil, a negação ela se manifestou por um excesso de brincadeiras. Não pode ser verdade, isso só vai acontecer lá na China, na Europa. Não, e muita piada, teve um momento assim, né, de muita euforia, às vezes piadas de mau gosto. Depois nós fomos para uma fase de raiva, atrás de culpados, é culpa dos chineses, é culpa do morcego, é culpa do presidente que não previu isso antes e não nos protegeu, é culpa dos ricos que trouxeram essa doença para os brasileiros. O que isso nos agrega? Depois
vem a fase da barganha, porque depois que eu voltar para a minha vida normal, eu vou dar mais atenção aos amigos, eu vou dar mais atenção à minha família, eu vou me cuidar, eu vou me conectar com o que realmente é importante. Enfim, e assim a gente vai oscilando entre essas fases todas, e a fase inevitável é a da tristeza e depressão. Quando a gente cair, tomar essa consciência de que, sim, perdemos muitas coisas, e inclusive não reconhecemos alguns aspectos de nós mesmos, porque foi um soco em nossa consciência, um soco na nossa vaidade, orgulho, suposto poder de controle. Olha ao que estamos confinados, né? Então, é muito importante que nessa fase de estar mais triste, se conectar com essa depressão, que a gente não vá para o fundo do poço, mas reconheça, isso é tristeza, isso é preocupação, reconhecer, acolher, afinal de contas, o momento é realmente justificável. E depois da depressão vem a maturidade, a aceitação. Então, os que correram na frente, estão tranquilos, que já aceitaram, né, porque é a etapa final de um luto, a etapa final de uma perda, a gente alcança muito mais suavidade. Esse turbilhão de emoções que as pessoas reclamam se dá em função de muitas perdas, de frustrações, e são as mesmas fases de um luto como qualquer outro. Então, reparem que às vezes, né, vai da euforia a uma tristeza, a uma hiperpreocupação, a um show de promessas que eu vou mudar, eu serei assim, serei assado, mas depois no retorno às contingências, que nós não sabemos como serão as contingências externas, também moldam muito o nosso comportamento, e as pessoas do nosso entorno, que também não controlamos, interferem no nosso próprio comportamento. Como então poderemos reassumir as rédeas da maneira mais suave possível, cuidando dessa redução de estresse com muita responsabilidade? Então, como vocês repararam, o mindfulness é uma ferramenta completamente democrática. Não tem nada a ver com meditação propriamente dita, especialmente porque essas práticas pertencem a contextos espirituais, religiosos, elas são uma ferramenta dentro de um amplo contexto filosófico. Não tem nada a ver com religião, espiritualidade, ela é uma técnica disponível a todos, uma técnica de saúde mental, uma ferramenta, uma habilidade a ser desenvolvida para aumentar o nosso bem-estar psicológico. Também não é relaxamento. Mindfulness é fazer contato com o que está acontecendo, é ampliar a visão para enxergar esse momento, enxergar os problemas do tamanho que tem, não do tamanho que parece. Mindfulness também não tem nada a ver com deixar a mente em branco. Então, aí, pessoal que viajou, distraiu, perdeu metade das coisas que eu falei na palestra, é isso aí mesmo. Reconheceu que está viajando, volta, não tem como deixar a mente em branco. O máximo que podemos fazer é deslocar, repousar a atenção num foco, o máximo de tempo, e ainda assim vai dar uma viajadinha e volta. Mindfulness também não tem nada a ver com pense positivo, porque mindfulness é se abrir para a realidade, é realismo, não é pessimismo, coisa de ansioso, e não é otimismo, coisa de quem está negando, né? Que bom se tudo der certo, mas não tem como prever. E mindfulness também não tem nada a ver com ser uma pessoa diferente, zen, calma. Se fosse assim, né, eu já estaria salva, porque pratico yoga, medito, pratico mindfulness, estou bem agitada, bem dinâmica, mas sou atenta à minha própria loucura, os meus processos internos para melhor regulá-lo. Por isso eu sou responsável. O que acontece aqui dentro, se tem uma peneira, um filtro, e eu reconheço, eu consigo, né, transmitir para fora aquilo que é o mais importante. Tem uma figura que eu quero finalizar e mostrar para vocês do que é mindfulness para mim. Reparem, aqui tem um bonequinho. A pessoa que não tem consciência das suas sombras, sombras é aquele lado negro,
aquele lado que não gostamos e, portanto, não gostamos de fazer contato, e eu chamaria esse monstrinho aqui de os pensamentos negativos, disfuncionais, esse outro das nossas sensações corporais desconfortáveis, e esse terceiro aqui, as emoções, porque é disso que se compõe nossa experiência do momento, e isso que eu chamei a atenção de vocês. Como estou me sentindo? O que eu estou pensando? Quais as sensações presentes no meu corpo? Quando eu não estou consciente, foi bem aquilo que eu disse, não controlamos tudo que estava no meu controle, no controle da equipe maravilhosa, tá tudo certo. Tá, eu só vou encerrar o que eu estava falando aqui dos meus bichinhos, e depois, para não atrasar o tempo de vocês, nem almoço, nem nada, nós vamos ler todos os comentários, o que apareceu como dúvida. Convido a todos a mandarem dúvidas, que pode ser pela seção dos comentários, assim a equipe, Pedro, Aline, Lara e todo mundo mais, vai ver qual foi a principal demanda, e eu vou gravar depois um vídeo, que não vai ser ao vivo, para ser colado ao anterior, para ficar numa sequência. Eu acho que assim fica bem interessante, porque vocês têm a possibilidade de absorver o que foi dito, talvez pesquisar no meu canal as práticas que eu recomendei, experimentar, compartilhar um pouco da experiência e ter um pouco mais de dúvidas maturadas, tá? Então, só um pouquinho da atenção de vocês. Eu trouxe essa tela para ilustrar uma metáfora do que é o mindfulness para mim e do quanto é importante a tomada de consciência. Uma pessoa que não tem consciência, que não está lúcida e inclusive pensa que enxerga tudo, sabe tudo, é cheia de si, ela tem sim, ela convive como todos nós com sombra, que é o lado dos pensamentos negativos, emoções negativas e sensações físicas desconfortáveis, comum a toda e qualquer pessoa, a Dalai Lama, a qualquer samurai, a qualquer mestre zen, a todo mundo. A diferença é que essas pessoas sentam, olham, reconhecem, fazem pausas, notam o comportamento da sua mente, têm filtro, convivem melhor compassivamente com emoções mais difíceis, ao invés de simplesmente reagir pela via das suas emoções, também acolhem, cuidam, objetivamente olham melhor para os seus sintomas e condições crônicas ou problemas físicos, porque no enfrentamento, no contato com a nossa experiência integral, porque não somos pura luz, temos sim esses aspectos mais sombrios, e o mindfulness é esse convite para que a gente consiga viver de uma maneira harmoniosa com a nossa experiência como um todo, com todos os nossos aspectos, os lindos e os não tão lindos, os confortáveis e os desconfortáveis, que a gente possa conviver, reconhecer e enxergar as coisas do tamanho que elas têm. Quando colocamos as nossas sombras no colo, convivemos com elas com uma postura de observadores, compassivos, não julgadores, não mais somos escravos, inconscientes e que reagimos simplesmente de maneira impulsiva ou cega. Então, mindfulness é essa ferramenta nesse momento urgente. Quanta coisa precisamos estar filtrando, escolhendo, retomando foco, refletindo sobre quais são as nossas necessidades, valores, o que é importante, especialmente nesse momento. E em todo momento, porque depois vamos voltar para as nossas rotinas, para a nossa vida, e eu espero que todos vocês voltem diferentes, privilegiados como somos, temos trabalho, temos segurança, onde ficar, temos contato, olha aí quantas pessoas estão aí, que todos vocês possam enxergar as vantagens. E encerro a palestra com o convite para a gente fazer um exercício breve de gratidão. É o
5 dedinhos de gratidão. Então, quem estiver aí, feche os olhos um pouquinho, ou novamente reduza o olhar e lembre do dia de hoje, só do dia de hoje, do momento que vocês acordaram até esse exato segundo, coisas muito pequenas, muito simples, ordinárias até, que às vezes estão sempre aí no dia a dia, mas agora parece que elas estão um pouco maiores, já que estamos dentro de casa e podendo observar o mundo e a nossa vida e as pessoas de uma perspectiva diferente. O que vocês notaram no dia de hoje que foi positivo? Ao que vocês poderiam ser gratos? Desenvolver o estado de gratidão, de reconhecer o positivo na nossa vida, também protege, desenvolve uma postura de poder vivenciar a simplicidade da vida, já que a maioria das situações elas são ordinárias, corriqueiras, com uma postura de maior agradecimento, consciência e bem-estar psicológico. Então, mentalmente, contem aqueles detalhezinhos, talvez um aspecto da alimentação, alguma imagem, algum aspecto da palestra, enfim. Lembre-se de 5 aspectos. Quem tiver mais, melhor. Ao que eu sou grato na minha vida no dia de hoje. Só hoje. O hoje é o que temos. Só o que temos é o agora. Não vou me estender, tomar o tempo de vocês, mas esse é um exercício muito importante antes de dormir, para fazer um certo detox, uma organização do nosso HD, porque é muita informação chegando, né? E em meio a tudo isso tem coisas muito lindas que merecem um pouco desse reconhecimento. Então, muito obrigada à atenção de todos. Pena que nós perdemos muitas pessoas ao longo do caminho. Pedro vai editar, colar esse fragmento de vídeo no outro. E, por favor, mandem suas dúvidas por aqui ou por outras formas que vocês têm de encontrar a equipe. Eles vão me mandar esse compilado de comentários ou dúvidas ou necessidades de vocês. E depois eu gravo um vídeo sozinha respondendo a tudo isso, que depois, de novo, vai ser remendado ao vídeo inicial. Gratidão pela atenção de vocês. Cuidem-se, ensinem os outros. Quanto mais pessoas praticarem mindfulness, estiverem lúcidas, enxergando a realidade de uma maneira mais objetiva, clara, poderemos atravessar os nossos problemas, desafios e momentos com muito mais suavidade e intensidade. Vou encerrar a transmissão. Muito obrigada, pessoal.